Você acredita mesmo que o Maicon está saindo do Corinthians só por causa de um ano a mais de contrato? Se você acredita nisso, sinto te dizer, mas você está sendo enganado pela superfície da notícia. O que está acontecendo agora entre o Parque São Jorge, Minas Gerais e a Ucrânia é um jogo de xadrez financeiro que pode mudar o destino do nosso meio-campo em 2026. O Atlético MG não entrou nessa disputa apenas por um reforço. Eles entraram para dar um golpe de mestre num momento de fragilidade da nossa diretoria. Mas existe um detalhe, um erro de cálculo do Galo que o Corinthians pode usar como escudo. Se você é Corinthians de coração e quer entender o que ninguém teve coragem de te contar ainda, se inscreve agora no Futebol com Mike. Aqui a gente não lê notícia, a gente decifra o jogo. Já deixou o like? Então segura o fôlego, porque a verdade é mais complexa do que parece. Para a gente mergulhar fundo nessa história, você precisa entender o contexto. O Corinthians tinha o Maicon nas mãos. O acordo com o Shakhtar Donetsk era considerado histórico nos bastidores. Ele viria de graça, com o timão mantendo 50% dos direitos econômicos e os ucranianos os outros 50%, apostando em uma venda futura. Estava tudo desenhado para um contrato de 3 anos, mas a diretoria tentou ser esperta demais na hora de assinar. Ao reduzir a proposta de 3 para apenas 2 anos de vínculo, o Corinthians não apenas irritou os ucranianos, que viram seu potencial de lucro diminuir, como também abriu a porta da nossa própria casa para o rival. O Atlético MG, que monitora cada passo do mercado, não é bobo. Eles viram o incômodo do Shakhtar e a hesitação do Corinthians e ofereceram exatamente o que o timão negou. Mas aqui entra o segredo que pouca gente está comentando. Você sabia que o Maicon ainda deve cerca de 1 milhão de euros para os ucranianos por conta de acordos passados? É aqui que a dopamina sobe e o jogo fica perigoso, porque essa dívida é a chave que pode trancar ou abrir essa transferência. E o Galo acha que pode simplesmente ignorar esse fator emocional e financeiro que liga o jogador ao Parque São Jorge. Enquanto a torcida entra em pânico nas redes sociais, os bastidores do Corinthians estão em um silêncio absoluto por um motivo estratégico. Eles sabem que o Maicon tem uma identificação com a Fiel que dinheiro nenhum em Belo Horizonte compra. Mas o Atlético MG jogou pesado na mesa. Eles aceitaram as 3 temporadas e ainda ofereceram luvas que o timão não estava disposto a pagar agora. A pergunta que fica no ar e que está tirando o sono de muita gente no CT Joaquim Grava é uma só. Vale a pena quebrar o teto salarial e mudar toda a política financeira para segurar um dos últimos líderes do elenco? Ou é a hora de deixar o capitão ir e buscar sangue novo no mercado? O Atlético MG acredita que já venceu porque aceitou as condições do Shakhtar. Mas eles esqueceram de um detalhe jurídico e humano: a vontade do jogador em relação à sua dívida pessoal com o clube ucraniano. O Corinthians está tentando usar esse perdão de dívida ou uma renegociação desse valor como moeda de troca. Entenda o drama. Se o Maicon for para o Galo, ele carrega o peso do passado e das parcelas em aberto. Se ficar no timão, ele tem a chance de limpar o histórico e seguir como o capitão da equipe. É uma guerra de nervos onde o Galo tem o dinheiro vivo, mas o Corinthians tem o contrato emocional e a história de 247 jogos com o manto alvinegro. A informação de última hora que circula nos corredores é que o Corinthians já prepara uma contraproposta de terceiro caminho para tentar desarmar o Atlético. A ideia seria manter os 2 anos de contrato fixo, mas adicionar uma cláusula de renovação automática por desempenho que garantiria o 3º ano que o Maicon quer, desde que ele continue jogando o que jogou em 2025. É a jogada final para mostrar quem manda no mercado nacional e não permitir que um rival direto leve nosso principal líder de graça. Perder o Maicon agora, depois dele levantar as taças do Paulista e da Copa do Brasil como capitão, seria um erro de gestão que a torcida não iria perdoar. Estamos falando de um jogador que conhece cada centímetro da Neoquímica Arena. O Maicon não é apenas um volante, ele é o equilíbrio tático desse time. O Atlético MG sabe que, ao levar o Maicon, eles não apenas reforçam o time deles, mas enfraquecem diretamente o Corinthians para a disputa da Libertadores e do Brasileiro em 2026. É por isso que essa disputa se tornou uma questão de honra. O destino do nosso capitão será selado nas próximas horas, e o clima é de guerra total nos bastidores. O Corinthians vai reagir ou vai assistir de braços cruzados um ídolo vestir a camisa de um concorrente? Agora eu quero ver quem é Corinthians de verdade aqui nos comentários. Você aceitaria o Maicon saindo para um rival direto só por causa dessa divergência no tempo de contrato? Ou você acha que a diretoria tem que parar de economizar e dar logo os 3 anos para quem honra o manto e foi campeão com a gente? Comenta aqui embaixo, fica Maicon, ou vai com Deus, porque eu vou ler cada comentário para sentir o termômetro da Fiel nessa crise. Não esquece de ativar o sininho de notificações, porque assim que o martelo bater e o veredito sair, eu volto aqui com o furo de reportagem completo. Valeu, Fiel!